Ouve a voz do bom pastor. A manhã gloriosa está raiando, breve o Rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Saudamos a cada ouvinte em nome de Jesus Cristo. Rogamos que as mais ricas bênçãos de Deus sejam sobre a tua vida. E nessa oportunidade, nós temos o privilégio de acordar respirando. Temos mais um dia de vida e a graça, o privilégio, essa grande bênção de estar diante da palavra de Deus, sabendo que ela é o alimento para as nossas almas e sabendo que é na palavra, é na presença de Deus, diante de Deus, em torno das coisas de Deus, é onde nós recarregamos as baterias, onde buscamos forças para continuar a caminhada, aprendendo a cada dia como servir melhor a Deus. Eu creio que é isso que cada ouvinte deseja fazer também, é a cada dia ser melhores, melhorar, servir a Deus de todo o coração. E nessa oportunidade nós vamos falar sobre um tema. O título dessa meditação é Os Três Símbolos. Nós vamos ler a palavra de Deus em Coríntios 11, verso 24, 1 Coríntios 11, 24, e nós vamos falar então, discorrer sobre esse tema intitulado Os Três Símbolos, e que possa essa meditação ser uma bênção na tua vida. Mas antes nós vamos ouvir um hino. Não tinha onde chorar, não tinha um braço amigo, minha alma estava cansada, sem achar um abrigo, e o vento da solidão rasgava o meu coração, e o vento do desamor me fez viver o rancor. Tentei amar, fui odiado, tentei sorrir, fui rejeitado, pois as marcas dessa vida só me causaram feridas e traumas. Ninguém vive sem carinho, é uma rosa entre espinhos. Ninguém vive sem amor, já chegou o Salvador, Ele vai me libertar. As feridas lá da cruz curarão tuas feridas, e ao lado de Jesus haverá uma saída.
Minhas lágrimas foram a lança do seu lado, que fez um rio, que curou o meu passado. Minhas lágrimas foram a lança do seu lado, que fez um rio, que curou o meu passado. Tentei amar, fui odiado. Tentei sorrir, fui rejeitado. Pois as marcas dessa vida só me causaram feridas e traumas. Ninguém vive sem carinho. É uma rosa entre espinhos. Ninguém vive sem amor. Já chegou o Salvador, Ele vai me libertar. As feridas lá da cruz curarão tuas feridas, e ao lado de Jesus haverá uma saída. Minhas lágrimas foram a lança do seu lado, que fez um rio, que curou o meu passado. Minhas lágrimas foram a lança do seu lado, que fez um rio, que curou o meu passado. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 11, 24: E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. 1 Coríntios 11, a partir do verso 24. E então nós vemos aqui, amado e precioso ouvinte, que há algo maravilhoso nesse assunto, os 3 símbolos, e nós vamos discorrer sobre esse assunto, vendo que há símbolos que esse símbolo ele está apontando, simbolizando algo. Por exemplo, nós temos a bandeira da nossa nação, a bandeira do Brasil. E para quem já esteve fora do Brasil, eu já estive em alguns países fora do Brasil, e quando lá fora do Brasil, em outra nação, quando nós vemos a bandeira do Brasil, aquilo nos anima, aquilo lembra da nossa pátria. A gente olha aquelas cores, aquele escrito ali, e então aquilo traz
vamos dizer, uma alegria. Por quê? Porque é um símbolo de que eu tenho uma pátria, há um lugar, há uma nação, naquela nação há um estado. Naquele estado, ele tem um município, naquele município tem um vilarejo, e ali naquela região eu tenho uma casa. Eu moro, eu faço parte dessa nação. Então aquelas cores nos representam, simbolizam a nossa pátria. E, amado ouvinte, nós vemos na Bíblia também símbolos e temos, por exemplo, no Velho Testamento, um símbolo, vamos citar somente um, mas nós vemos ali aquele povo judeu, o verdadeiro judeu, eles atentando para um símbolo, o qual foi estabelecido por Deus, deixado por Deus. E o verdadeiro judeu, ele sempre fazia algo que foi dito por Deus que fizesse. E era um substituto, era um inocente morrendo pelo pecador, pelo devedor. E isso era um símbolo, era matando um cordeirinho, e aquilo simbolizava, apontava para o Cordeiro de Deus que viria mais tarde, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquele cordeirinho apontava para Cristo. Porém, aquele cordeirinho, ele era oferecido em sacrifício, mas não tirava o pecado do mundo. Ele cobria até ali. Era um substituto. O inocente morrendo pelo culpado, mas não tirava o pecado. Ele simplesmente cobria. Até ali estava tudo bem. Mas no próximo ano, então, aquele judeu tinha que voltar e oferecer o cordeirinho novamente. Mas um dia veio o Cordeiro de Deus e João apontou seu dedo de profeta ali às margens do Jordão e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a partir de então, nós vemos que agora vem o Cordeiro de Deus, ele foi examinado, primeiro foi lavado ali no Jordão, porque um sacrifício antes de ser oferecido tinha que ser lavado. Então ele foi lavado ali no Rio Jordão, foi examinado, em nada foi encontrado em falta, e então foi o sacrifício por mim e por você. Então, a partir de agora, já não precisa mais o substituto, porque veio o real, a realidade. Mas em todo esse período, houve um símbolo, um substituto, algo apontando para o real. E nós vamos ver sobre esses três símbolos. Vamos falar dos três aqui, o nome de cada símbolo, e então discorrer um pouquinho sobre cada um. E são eles, um deles, o batismo. Outro símbolo, a ceia. E outro símbolo, o lava-pés. São as três ordenanças. Agora, aquele povo judeu, eles não podiam dizer, bem, é só um símbolo, eu não vou fazer, eu não vou matar o cordeiro. Por quê? Porque é só um símbolo, é só está apontando, é um tipo, está apontando para algo, e eu não vou fazer porque é símbolo. Eles estariam em falta com Deus, porque foi um estabelecido por Deus. Ele requereu um substituto, este símbolo apontando para algo. Então hoje nós temos esses três símbolos deixados por Jesus Cristo, e também não podemos da mesma maneira, da mesma forma dizer, mas é símbolo, eu não vou fazer, não precisa fazer. E os três são batismo, ceia e lava-pés. E de maneira alguma poderíamos descartar, dizer não precisa porque é símbolo.
O batismo, vamos falar do primeiro símbolo. O batismo nas águas, ele simboliza o quê? Morte, ressurreição. Ele simboliza morte, ressurreição, morreu com Cristo, morreu para esse mundo, morreu para as coisas dessa vida terrena, e agora ressuscitando para viver uma vida com Cristo, escondida em Cristo, ao lado dele, e ele habitando em você. Esse é o plano. Mas simbolizando morte e ressurreição. Então, querido ouvinte, jamais alguém poderia dizer: eu não vou batizar porque é símbolo e batismo não salva. Olha, se você olhar, se realmente você crê em Jesus Cristo, uma pessoa que crê em Jesus Cristo, você vai olhar o que ele disse em sua palavra, e ele disse em Marcos 16, verso 15, quem crer e for batizado, Marcos 16, a partir do verso 15, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, amado ouvinte, ele é um símbolo de morte e ressurreição, e devemos então descer as águas e ser batizado corretamente, como diz as Escrituras, recebendo o nome que é sobre todo nome, e não há outro nome que perdoa pecados e que salva. É o nome que toda a família de Deus no céu e na terra toma esse nome sobre si, Senhor Jesus Cristo. Esse é o batismo bíblico, esse é o batismo para perdão de pecados. Então, nós devemos fazer, porque o batismo é para a indagação de uma boa consciência. Devemos aceitar Jesus Cristo mediante o arrependimento e então descer as águas, sendo sepultados com Ele, mas levantados, ressuscitados com Ele também para viver em novidade de vida e deixando para trás as coisas que para trás ficam, as velhas coisas. Buscar realmente viver uma vida agora com Ele, porque Ele disse que Ele estaria conosco e em nós. Ele disse: eis que estarei convosco e em vós todos os dias. Então precisamos aceitá-lo, ser batizados em nome dele para perdão de pecados, levar uma vida de santificação, que é o segundo passo, e então ser cheios do Espírito Santo, para que ele possa estar em mim e em você. Então veja que é necessário ser batizado. Muitos já me disseram: batismo não salva, tem nada a ver. Olha, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. E ele ordenou que fossem: ide, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ensinado, e batizando-os. Era para batizar as pessoas, porque recebendo o nome dele, então, é perdoado mediante o arrependimento aquele passado de mentiras, de adultérios, prostituições, de vícios e tantas coisas. Então aquele passado é jogado no mar do esquecimento mediante o arrependimento. Então é um símbolo, mas Jesus ordenou que fosse feito. Muito bem, vamos para o segundo símbolo. A ceia é um símbolo, e nós lemos aqui em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, quando Jesus Cristo disse: tomai e comei. Ele, pegando o pão, partiu e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por vós. E ele disse que fizesse em memória dele. Então veja bem, olha o símbolo. Esse pão puro, asmo, como diz a Bíblia, ele não deve ter fermento, o pão da ceia,
porque fermento na Bíblia aponta para pecado, malícia, maldade, velha natureza e doutrina errada. Nós vemos isso em Coríntios 5. Então, o pão da ceia é um símbolo do corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi partido por nós. É um símbolo. E ele deixou essa ordenança. Deixou para que fosse feito. O pão puro. E logo após, então, o cálice. Quando lhe deu o fruto da vide, tomou em suas mãos o cálice, o fruto da vide, isso é vinho puro, não suco, não alguma coisa aí já industrializada, ou ferveu o fruto da vide, o vinho, para matar a vida, ou põe açúcar, ou acrescenta alguma coisa nele, não. O fruto da vide é vinho. Ah, mas o cristão não pode beber bebida alcoólica. O cristão não pode encher a cara e andar dando mau testemunho. É claro, é lógico que um cristão ele não bebe bebida alcoólica, mas quando se trata de ceia, é da maneira que Jesus fez e os apóstolos fizeram. É vinho puro, e é um golinho, é um cálicezinho, é um pequeno gole, não 1 litro todo para uma pessoa. A ponto que Paulo chega na igreja de Coríntios e ele diz: vocês estão comendo muito pão na ceia. Se você tem fome, coma em casa. Aqui não é para matar a fome. E outra coisa, vocês estão se embriagando na fila da ceia. Não é um copo inteiro, 1 litro inteiro. É um gole, é um cálicezinho cada um. Um gole pequeno. Então, veja bem, é fruto da vide. E, amado ouvinte, nós precisamos realmente olhar, atentar para o que a Bíblia nos diz. E quando então o cálice, algo puro para simbolizar o sangue de Jesus Cristo, que nos lava e purifica de todo o pecado, aquele sangue vertido no Calvário não é um sangue anêmico. Por isso não devemos tomar qualquer coisa na ceia e dizer: orou, Deus aceitou, e pode ser suco, pode ser qualquer coisa aí, qualquer tipo de vinho, e Deus aceita. A gente está fazendo, está orando, consagrou, Ele aceita. Deus tem compromisso somente com a sua palavra, aquilo que Ele deixou em sua palavra. Então aqui está mais uma ordenança. Primeira, batismo, simbolizando morte e ressurreição. É para perdão de pecados. Então é um símbolo. Precisamos então do batismo bíblico, da maneira que a Bíblia ensina. Segunda ordenança, ceia. Então nós temos a ceia da maneira que foi ministrada, servida por Jesus em João capítulo 13. Pão asmo, pão puro, vinho puro, fruto da vide. E esse pão e vinho, ele é simbolizando o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Aquele corpo que foi moído por nós ali no Calvário. Está simbolizado ali o pão, simbolizando o corpo. E o cálice simbolizando o sangue dele que foi vertido ali no Calvário. E ele disse: fazei isso até quando? Até que ele venha. Então devemos cumprir com a primeira ordenança, sendo batizados, e cumprir com a segunda ordenança, que é tomar o pão e o vinho, a ceia, até que ele venha. E agora, veja bem, que nós temos uma terceira ordenança, o terceiro símbolo, e o título dessa meditação é os 3 símbolos. E qual é o terceiro símbolo? O lava-pés. Aí você poderia me dizer, nesse momento: mas não precisa, eu tomo ceia e não preciso lavar pés. E eu te pergunto, alguma vez na ceia você fez o lava-pés? Se você me disser: não, a minha igreja não faz. Aí eu te pergunto:
você está obedecendo uma igreja ou a Bíblia? Mas o meu pastor disse que não precisa. Quem morreu no Calvário foi o pastor fulano de tal, o teólogo fulano de tal, ou foi Jesus Cristo? E ele disse, ai de quem tirar e ai de quem acrescentar. E olha aqui as ordenanças então na ceia, São João 13, depois do pão e do vinho. Colocou água numa bacia, ele levantou-se da ceia, São João 13:4, levantou-se da ceia, tirou a veste de cima, tomando uma toalha, enrolou-se nela, depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a secar com a toalha que estava enrolado nele. Quando chegou em Pedro, Pedro puxou os pés para trás e disse, tu nunca vai me lavar os pés. E Jesus disse, se você não fizer o lava-pés na ceia, você não tem parte comigo. Então agora, ele já queria até tomar um banho. Mas Jesus disse, não precisa. Muito bem. Então Pedro lavou os pés, deixou Jesus lavar e secar. Agora vamos para o verso 12 de São João 13. Depois que lhes lavou os pés, tomou suas vestes, se assentou outra vez à mesa e perguntou-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Ninguém disse nada, né? Ficaram olhando. Verso 13, vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, olha aqui, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E aí, no verso 17, ele diz, se sabei essas coisas, bem-aventurados sois se fizerdes. Bem-aventurado é felicidade perfeita, completa, mais que feliz, muitas vezes feliz. Então aqui está os 3 símbolos, batismo, ceia e lava-pés. Mas o lava-pés é símbolo do quê? De humildade. Ninguém está acima de ninguém, todos estão no mesmo nível. Você ali lavando o pé do teu irmão, ou a irmã lavando o pé da irmã, é um ato de humildade. Você está dizendo, é um símbolo que você está dizendo, eu quero te servir, eu vim para lavar teus pés. Jesus, ele desceu para nos servir, não para ser servido. E hoje eu não quero fazer o lava-pés, porque se ele, o próprio Senhor e Mestre, fez e deu exemplo, e era um símbolo de humildade. Agora você não é humilde? Como Jesus, ele fez e você não quer fazer? Há alguma igreja que não precisa fazer quando ele deu uma ordem, uma ordenança que fosse feito, quando ele deu exemplo para que como ele fez fosse feito também? Então, querido ouvinte, aqui está os 3 símbolos, que possamos ser humildes de coração e dizer, eu quero cumprir, obedecer esses 3 símbolos, batismo bíblico, ceia bíblica e também quero fazer o lava-pés. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo.